Hoje, o livro da Ilona Szabo, A Defesa do Espaço Cívico, um livro essencial, importante para este momento que o Brasil atravessa, que a democracia brasileira atravessa. Ela faz um relato pessoal e coloca as fases que ela passou dentro de uma problemática que ela teve com o governo. E a abertura eu quero com outro projeto que é da coleção Primeiros Passos, beleza? Claro, sempre usando as leituras que eu faço, o grande mestre Mortner Adler. Vou fazer aqui com vocês a leitura inspecional, a segunda fase de leitura de qualquer livro que você precisa fazer. Você pode comprar o livro aqui no link que eu vou deixar para vocês à disposição. E o livro 2 vezes. E você fica pensando, poxa, mas como alguém tem tanta coragem e tem tanta relevância sendo tão nova? Por que eu falo tão nova? Não de forma discriminatória, mas com a experiência que ela tem, de onde veio isso daí, ficou aberto. E eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre a vida dela, inclusive se é Szabo ou Szabo, para saber de onde vem tanta força, tanta cultura, tanta garra de uma pessoa só para criar um instituto, criar tudo que fez. Aí ela faz uma reflexão do que vem acontecendo agora, uma espécie de ditadura fria, que não há guerra aparente, mas na fase ideológica existe muita perseguição, existe muito ódio. Inclusive, o outro livro que eu vou falar depois vai ser da Patrícia Campos, A Máquina do Ódio, que um livro vai completar o outro. Já comecei a ler da Patrícia e eu tenho certeza que um livro completa o outro. Mas é a guerra ideológica fria, que digamos que ela não dá para a gente ver, mas ela está acontecendo, uma ditadura fria, como nós não vemos, mas ela está acontecendo. E a Ilona, ela coloca o exemplo dela como ato de governo que foi quando ela foi escolhida pelo então ministro Sérgio Moro, que é aqui meu vizinho, que eu moro em Londrina, que ele é de Maringá. Ele escolheu ela como uma das integrantes de um conselho ali do Ministério da Justiça para fazer aconselhamento, para ajudar nos atos de governo, porque pelo que a gente sabe, mas eles acham que é tudo bélico, tudo na base da porrada, mas não, existe a parte do Ministério da Justiça, da polícia e tudo mais, a parte de inteligência para conhecer o crime, a criminologia, saber o crime, para saber entender e tentar apagar o crime na sua fonte, por quais são as razões dos crimes. Então, nesse jeito, na criminologia. E aí, em razão da forma que ela reage, ou das pessoas que ela é amiga, ou do jeito que ela escreve, ou das críticas que ela faz, alguns, diz o Joel Pinheiro, um outro parceiro, que foram ligados ao Bolsonaro. Pessoas ligadas, mas não, vamos falar a verdade. Quem foi o próprio Jair, amando dele, ou um dos filhos dele, mas pelo menos ele sabendo, foi feito isso. E foi feito quando ela teve essa indicação do Sérgio Moro, foi inclusive editado, então foi forçado em razão das redes sociais. Uma grande campanha de ódio contra a Ilona na internet, e aí não só as críticas através do material científico que ela traz, que ela elabora, das ONGs que ela trabalha, mas também aí envolve atos pessoais, envolve críticas e tudo mais, toda aquela parafernália que esses caras fazem, que é o famoso gabinete do ódio, que existe, tá evidente, e é isso que ela fala, que nós estamos, que defesa do espaço cívico seria defesa, nada mais, nada menos, que da própria liberdade de expressão, da liberdade pessoal, da responsabilidade de você dizer alguma coisa sobre alguma pessoa e você não ser responsabilizado porque você faz parte de um grupo que apoia o presidente da República e tudo e o que é contra o presidente da República, você entra na mira dessas pessoas. Não tem explicação, não tem sim, não tem porquê, não tem não. Só pelo fato de você ser contra a qualquer motivo do presidente, você vira alvo, e nesse alvo você é linchado
virtualmente, e isso acaba tendo uma ditadura virtual, uma ditadura fria, como eu estou dizendo. Você é rechaçado, agora nós já sabemos que a ABIN, através do Alexandre Borramagem, estava a mando deles para fazer investigações a opositores. Isso é exatamente uma censura, isso é perseguição, isso é uma coisa muito difícil de se aceitar. E é neste ponto, são esses espaços cívicos que seriam espaços de diversidade. Eu não estou falando de diversidade de gênero em si, mas ela fala muito sobre feminismo, sobre o espaço da mulher e tudo mais, tudo bem, mas ela também, o alerta dela é para toda a população se olhar para as coisas que estão acontecendo. E eu já vi isso, mas com a leitura que eu fiz e vendo a capacidade que ela teve de atuar dentro do governo, que é muito melhor que a minha aqui de Londrina, ela estava na linha de frente e ela suportou tudo isso. É muito importante nós entendermos que a democracia brasileira ela está sob grande ataque. Então vou fazer aqui uma leitura, a leitura inspiracional, de acordo com o mestre Martin Adler. Quem que é a Ilona Szabo? Nasceu em 1978 em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. É uma empreendedora cívica, cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, um centro conhecido por elaborar estudos e propor políticas de segurança, clima e desenvolvimento. Reconhecida internacionalmente, em 2020 foi nomeada uma das 50 mais importantes pensadoras da atualidade pela Prospect. É membro da rede de jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial e cofundadora de diversas redes e de novas lideranças, como a rede Pense Livre e Movimento Agora. Colunista da Folha de São Paulo e autora de outros livros aqui. E aí a outra capa. Em fevereiro de 2019, Ilona Szabo foi exonerada de um conselho não remunerado do Ministério da Justiça e em meio a uma campanha de ódio nas mídias sociais. Acontecia ali um dos primeiros casos de perseguição do governo Bolsonaro a lideranças da sociedade civil, jornalistas, cientistas, funcionários públicos e oponentes políticos, o que viria a se tornar padrão nos meses seguintes. Olha, esse aqui é um problema gigantesco, isso não pode acontecer. E as pessoas precisam acordar, os bolsonaristas, as pessoas que não são bolsonaristas de fato, mas estão ofuscadas o brilho, porque tudo é comunismo, né? Esse ato, inclusive, faz um parênteses, tudo que eles falam, é comunismo, o comunismo, eles criam o problema para vender a segurança, criam o problema para vender a solução. Isso é por isso que eles falam que tudo é comunista. E isso tem uma pessoa lá em cima que é realmente o sol, por mais que ele seja um sol quadrado, mas é o Olavo de Carvalho, que é o grande benfeitor dessa parafernália toda bolsonarista. Por meio de suas experiências pessoais e de pesquisas aprofundadas em seu campo de atuação, Ilona demonstra como governos populistas autoritários manobram os mecanismos constitucionais, aumentam a intimidação e a censura, fomentam a violência e assim destroem gradualmente os espaços físicos, cívicos e, por consequência, a democracia. A autora discute também o que podemos fazer para lutar contra isso em diferentes esferas da sociedade. É importante, não só ela aponta os efeitos, mas também ela fala como que nós poderíamos ocupar os espaços. Principalmente, nós temos que, mesmo que existam várias pessoas que são contra o nosso ponto de vista, mas nós temos que seguir o caminho, fazer o certo até dar certo, como diz o grande Sérgio Moro. Inclusive, agora eu quero fazer um parênteses com um livro também que eu adoro, que é do José de Alencar, que ele fala sobre o presidencialismo, sobre a República, um dos primeiros livros que ele escreveu, inclusive é um livro difícil de se achar, só em PDF, que é um livro antigo, não foi publicado. Ele fala, um dos pontos fortes, José de Alencar fala que democracia só existe com eleições verdadeiras. Democracia só existe com eleições verdadeiras. E isso ocorre no Brasil, esse é o grande problema. Desde 1988, que se dizem democráticos, uma Constituição democrática, nós não temos uma Constituição exatamente democrática. Nós temos uma democracia um pouco jabuticaba, meio para lá, meio para cá, meio autoritária, meio ditadura, meio democrático. Por quê? Porque os donos do poder, o poder em si, democracia é quando alterna-se os poderes, os donos, as pessoas que são representantes nossos.
mas os donos do poder, a Comissão de Constituição e Justiça, lá de 1988, que aprovou o texto final da Constituição e que, inclusive, alterou algumas coisas que foram votadas em plenário, eles não mudaram. Ainda é o Temer, ainda é o Roberto Freire, ainda é o Aécio Neves e outras pessoas mais que estão lá em cima desde então, comandando os partidos. Muda-se os mandatários, mas ou o mandatário ele é cabresto, ele tem que fazer o que os donos dos partidos querem, ou então ele é expulso da política. É muito difícil isso daí. Então, um outro ponto muito forte aqui do livro da Ilona, tive a oportunidade de conhecê-la no início de 2020. Ela está falando aqui, esse aqui é a página 86, ela está falando aqui da Sanna Marin, que é a primeira ministra da Finlândia, uma mulher que conseguiu fazer uma coalizão de vários partidos e que manda e desmanda com forma democrática. Quando lhe perguntei que mensagem gostaria de deixar para as meninas, mulheres e cidadãos que querem mudar o mundo, ela me disse, a primeira-ministra finlandesa, dê um passo adiante, considere fazer parte de partidos políticos, concorra a cargos políticos em diferentes níveis, atue. É um direito e uma obrigação de todos tentar fazer mudanças no mundo. Isso aqui me diz muito. Eu desde pequeno sou assim, eu acho que a Ilona também, outras pessoas pelo Brasil também são assim. Tentar fazer, atuar, mesmo que for um pouquinho na sua cidade. Você precisa acordar e ver que o Brasil está em guerra fria, interna, entre algumas lideranças, entre aí o centrão, entre a esquerda, entre algumas pessoas que se dizem conservadoras. Nós precisamos tomar partido, não apenas político, mas também tomar partido, tomar frente de alguma peça que acha que consiga fazer mudar, seja educação, seja segurança, ou se é tudo, ou se é saúde, não sei, mas nós precisamos ocupar espaços. É isso, sem dúvida, o grande segredo desse livro. Inclusive, se fosse resumir o livro em uma linha, Hannah Arendt, as questões políticas são muito sérias para serem deixadas apenas para políticos. É essencial que nós tomamos partido. E a Ilona diz na sua nota ao leitor, é hora de avançar para enfrentar nossos maiores desafios comuns. Devemos ampliar e reinventar os espaços cívicos em todo o mundo. Isso não acontecerá de maneira espontânea. De um lado, os cidadãos terão de se levantar contra as ameaças. De outro, lideranças responsáveis precisarão formar coalizões amplas capazes de se estender por diferentes áreas e geografias de interesse. No momento em que os governos estão se voltando contra seus cidadãos, parece mais urgente do que nunca a ação cívica para intermediar novos pactos sociais e garantir um planeta mais solidário, cooperativo e sustentável para as futuras gerações. Este livro é minha pequena contribuição para ajudar leitores e leitoras a entender as ameaças do presidente, descrever os métodos de ataques ou avanços aos espaços cívicos e à democracia e apontar alguns possíveis antídotos. Ela fez muito pelo Brasil. Ela faz um pouco pelo Brasil. Eu também tento fazer, eu vou tentar fazer até mais depois desse livro. Mas eu espero que você compre esse livro, você reflita sobre esse livro e passe para frente as ideias desse livro. E tantos outros. E tantas outras situações, que se levante, que o verdadeiro dono do Brasil, o povo, faça jus ao país lindo que tem e lute pelo Brasil de forma honesta, de forma coerente e de forma contundente. Porque nós precisamos tomar os espaços. Abraço.